Segundo capítulo. Deus aproxima-se de nós, seres humanos. Por que teve Deus de se revelar para sabermos como Ele é? O ser humano pode descobrir pela razão que Deus existe, mas não como Deus é realmente. Portanto, como Deus gosta de ser conhecido, revelou-se. Deus teve de se revelar a nós. Ele fê-lo por amor. Tal como no amor humano só se pode conhecer algo de uma pessoa amada quando ela nos abre o seu coração, também só conhecemos os mais íntimos pensamentos de Deus porque Ele, eterno e misterioso, se abriu a nós por amor. Desde a criação, passando pelos patriarcas, pelos profetas, até a definitiva revelação do seu Filho Jesus Cristo, Deus a comunicou continuamente com a humanidade. Em Jesus, Ele verteu-nos o coração e tornou-nos claro o seu ser mais íntimo. Como se revela Deus no Antigo Testamento? Deus mostra-se no Antigo Testamento como aquele que criou o mundo por amor e permanece fiel ao ser humano, mesmo que este, pelo pecado, o renegue. Deus deixa-se experimentar na história. Com Noé, faz uma aliança para salvar todos os seres vivos. Chama Abraão para fazer dele o pai de um grande número de nações, e nele abençoar todas as nações da terra. O povo de Israel, descendente de Abraão, torna-se sua especial propriedade. A Moisés apresenta-se nominalmente. O seu nome misterioso, muitas vezes pronunciado como Yahvé, significa Eu sou aquele que sou. Ele liberta Israel da escravidão do Egito, faz uma aliança no Sinai e, através de Moisés, entrega-lhe a lei. Repetidas vezes, Deus envia profetas ao seu povo para o chamar à conversão e à renovação da aliança. Os profetas anunciam que Deus fará uma nova e eterna aliança, que realizará uma radical renovação e uma definitiva redenção. Esta aliança estará aberta a toda a humanidade. O que nos mostra Deus quando nos envia o seu Filho? Em Jesus Cristo, Deus mostra-nos toda a profundidade do seu misericordioso amor. Através de Jesus Cristo, torna-se visível o Deus invisível. Ele torna-se como nós. Isto mostra-nos até que ponto vai o amor de Deus. Ele carrega todo o nosso peso. Ele percorre conosco os caminhos. Ele vive a solidão, o nosso sofrimento, o nosso medo da morte. Ele apresenta-se onde não podemos avançar, para nos abrir a porta para a vida. Ficou tudo dito com Jesus Cristo ou prosseguirá a revelação depois dele? Em Jesus Cristo foi o próprio Deus que veio ao mundo. Ele é a última palavra de Deus. Ouvindo-o, toda pessoa humana em todos os tempos pode saber quem é Deus e o que é necessário para a sua salvação. No Evangelho de Jesus Cristo está perfeita e completamente disponível a revelação de Deus. Para que ela nos seja clara, o Espírito Santo introduz-nos na verdade cada vez mais profundamente. A luz de Deus penetra na vida de algumas pessoas de um modo tão forte que elas veem o céu aberto. Foi assim que surgiram os grandes lugares de peregrinação, como Guadalupe, no México, Lourdes, na França, ou Fátima, em Portugal. As revelações privadas dos videntes não podem aperfeiçoar o Evangelho de Jesus Cristo, embora não sejam universalmente vinculativas, podem ajudar-nos a entendê-lo melhor, desde que a sua verdade seja examinada pela Igreja. Por que transmitimos a fé? Transmitimos a fé porque Jesus ordenou-nos ir de fazer discípulos de todas as nações. Nenhum cristão autêntico deixa a transmissão da fé apenas ao cuidado dos especialistas, catequistas, párocos, missionários. Somos cristãos para os outros. Isso significa que cada cristão autêntico deseja que Deus chegue também aos outros. Ele diz para si: o Senhor precisa de mim, sou batizado, confirmado e responsável para que as pessoas à minha volta façam a experiência de Deus e cheguem ao conhecimento da verdade. Madre Teresa utilizou uma boa metáfora. É frequente observar fios elétricos ao longo da estrada. Se a corrente não passar por eles, não há luz. O fio é o que somos, tu e eu. A corrente elétrica é Deus. Temos o poder de a deixar passar através de nós e assim fornecer ao mundo a luz que é Jesus, ou de recusarmos que ele se sirva de nós, permitindo com isso que a escuridão se alastre. Como sabemos o que pertence à verdadeira fé? Encontramos a verdadeira fé na Sagrada Escritura e na tradição viva da Igreja. O Novo Testamento surgiu da fé da Igreja. Escritura e tradição pertencem-se mutuamente. A transmissão da fé não ocorre primordialmente através de textos. Santo Hilário de Poitiers, bispo da Igreja Antiga, dizia: a Sagrada Escritura está escrita no coração da Igreja, mais que em pergaminhos. Já os discípulos e os apóstolos
tiveram a experiência da vida nova, antes de mais, através da comunhão viva com Jesus. A jovem igreja convidou outras pessoas a esta comunhão, que continuou de outra maneira após a ressurreição. Os primeiros cristãos eram assíduos aos ensinos dos apóstolos, a comunhão fraterna, a fração do pão e as orações. Eles eram unidos entre si, mas tinham espaço para os outros. É isso que constitui a fé até hoje. Os cristãos convidam outras pessoas para descobrirem a comunhão com Deus, a qual, desde os tempos dos apóstolos, se manteve genuína na Igreja Católica. Os livros da Bíblia, cânone. Antigo Testamento, são 46 livros, separados em Pentateuco, que são o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Livros históricos, que são o Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Ester, 1 Macabeus e 2 Macabeus. Os livros sapienciais são Jó, Salmos, Provérbios, Coelete, ou seja, Eclesiástico, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Eclesiástico. Livros proféticos, Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Novo Testamento, são os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos, Cartas Paulinas, Carta aos Romanos, Primeira Carta aos Coríntios, Segunda Carta aos Coríntios, Carta aos Gálatas, Carta aos Efésios, Carta aos Filipenses, Carta aos Colossenses, Primeira Carta aos Tessalonicenses, Segunda Carta aos Tessalonicenses, Primeira Carta a Timóteo, Segunda Carta a Timóteo, Carta a Tito e Carta a Filemão, Carta aos Hebreus e Cartas Católicas, que são as cartas de São Tiago, primeira carta de São Pedro, segunda carta de São Pedro, primeira carta de João, segunda carta de João, terceira carta de João e carta de São Judas. E, finalmente, o Apocalipse de São João. Que significado tem o Antigo Testamento para os cristãos? No Antigo Testamento, Deus mostra-se como o Criador e o sustento do mundo, como guia e educador da humanidade. Também os livros do Antigo Testamento são palavras de Deus e Sagrada Escritura. Sem o Antigo Testamento não é possível compreender Jesus. No Antigo Testamento começa uma grande história didática sobre a fé, e que no Novo Testamento sofre uma decisiva viragem e atinge a meta com o fim do mundo e o retorno de Cristo. Aqui o Antigo Testamento revela-se mais do que um simples prelúdio ao Novo. Os mandamentos e as profecias do povo da Antiga Aliança, com as suas promessas para toda a humanidade, nunca foram revogados. Nos livros da Antiga Aliança encontra-se um insubstituível tesouro de orações e de sabedoria. Em particular, os Salmos pertencem à oração cotidiana da Igreja. Que significado tem o Novo Testamento para os cristãos? No Novo Testamento consuma-se a revelação de Deus. Os 4 evangelhos, segundo São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João, são o coração da Sagrada Escritura e o mais precioso tesouro da Igreja. Nele mostra-se o Filho de Deus como ele é e como vem ao nosso encontro. Nos Atos dos Apóstolos conhecemos os primórdios da Igreja e a ação do Espírito Santo. Nas cartas apostólicas, a vida do ser humano é iluminada em todas as suas dimensões pela luz de Cristo. No Apocalipse de São João, antevemos o fim dos tempos. Jesus é tudo o que Deus nos queria dizer. Todo o Antigo Testamento prepara a encarnação do Filho de Deus. Todas as promessas de Deus encontram em Jesus o seu cumprimento. Ser cristão significa unir-se cada vez mais profundamente à vida de Cristo. Para isso é preciso ler e viver os Evangelhos. Madeleine Delbrel diz: através da sua palavra, Deus diz-nos quem Ele é e o que quer, e Ele dilo definitivamente e para cada dia. Quando temos o nosso Evangelho nas mãos, devemos considerar que aí habita a palavra que se tornou carne para nós e nos quer atingir para começarmos a sua vida no novo lugar, no novo tempo, no novo ambiente humano. Que papel desempenha a Sagrada Escritura na Igreja? A Igreja busca a sua vida e a sua força na Sagrada Escritura como quem busca a água num poço. Além da presença de Cristo na Sagrada Eucaristia, a Igreja nada honra com mais veneração que a presença de Deus na Sagrada Escritura. Na Santa Missa, acolhemos o Evangelho de pé porque é o próprio Deus que nos fala com palavras humanas. Observações.
Aprove a Deus, na sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade, segundo a qual a humanidade, por meio de Cristo, o Verbo encarnado, tem acesso ao Pai no Espírito Santo e se torna participante da natureza divina. Concílio Vaticano II. Revelação. A revelação significa que Deus se abre, se mostra e fala ao mundo por livre vontade. A felicidade que procurais, a felicidade a que tendes direito, tem um nome, um rosto, é Jesus de Nazaré. Bento XVI. Encarnação, do latim caro carnis. Trata-se da encarnação de Deus em Jesus Cristo. É o fundamento da fé cristã e da esperança na redenção do ser humano. Não tenho ilusões, não consigo imaginar Deus Pai. Tudo o que posso ver é Jesus. Beata Madre Teresa. Muitas vezes e de muitos modos falou Deus antigamente aos nossos pais, pelos profetas. Nesses dias que são os últimos, falou-nos por meio de seu Filho. Hebreus 1. Fora de Jesus Cristo, nada sabemos do que é Deus, a vida, a morte e do que nós próprios somos. Missão. Latim missio, envio. A missão é a essência da igreja, o mandamento de Jesus a todos os cristãos de anunciar o evangelho com palavras e atos de forma a que todas as pessoas optem livremente por Cristo. É urgente e necessário que surja uma nova geração de apóstolos que estejam enraizados na palavra de Cristo, em condições de dar uma resposta aos desafios do nosso tempo e preparados para anunciar o evangelho em toda a parte. Bento XVI. Portanto, a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura estão intimamente unidas e compenetradas entre si. Com efeito, derivando ambas da mesma fonte divina, fazem como que uma coisa só e tendem ao mesmo fim. Concílio Vaticano II. Apóstolo, do grego apóstolos, mensageiro, enviado. No Novo Testamento aparece primeiramente como designação dos 12 homens que foram chamados por Jesus a ser os seus mais estreitos colaboradores e testemunhas. Também São Paulo pôde entender-se como um apóstolo chamado por Cristo. Magistério é a designação da tarefa da Igreja Católica de explicar a fé, interpretá-la com a assistência do Espírito Santo e protegê-la de adulterações. Meditai a palavra de Deus com frequência e permiti ao Espírito Santo ser o vosso mestre. Descobrireis então que os pensamentos de Deus não são os nossos. Sereis logo conduzidos a contemplar o verdadeiro Deus e ler os acontecimentos da história com os seus olhos. Ireis saborear plenamente a alegria que transborda da verdade. Bento XVI. Inspiração, do latim inspiratio, inalação. Tal a influência de Deus sobre o escritor bíblico que ele mesmo é considerado o autor da Sagrada Escritura. Cânone, do latim canum, cana de medição, diretriz. Trata-se da compilação vinculativa dos escritos sagrados que se encontram na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Bíblia, por Bíblia, grego biblos, livro, designa os judeus e os cristãos uma coleção de escritos sagrados que surgiram num período de mais de 1000 anos e constituem o documento da sua fé. A Bíblia cristã é substancialmente mais abrangente que a judaica, pois além dos escritos desta, contém ainda outros livros do Antigo Testamento, 4 evangelhos, as cartas de São Paulo e outros escritos da igreja primitiva. A Bíblia é a carta do amor de Deus dirigida a nós. Antigo Testamento, latim testamentum, legado, é a primeira parte de toda a Bíblia e a Sagrada Escritura dos judeus. O Antigo Testamento da Igreja Católica abarca 46 livros, Pentateuco, escritos históricos, proféticos e sapienciais, em que se incluem os Salmos. Novo Testamento é a segunda parte de toda a Bíblia, contém os textos especificamente cristãos, nomeadamente os 4 evangelhos, os Atos dos Apóstolos, 13 cartas paulinas, a carta aos Hebreus, 7 cartas católicas e o Apocalipse de São João. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, não dos filósofos ou dos eruditos, Deus de Jesus Cristo, só se pode encontrar e guardar nos caminhos instruídos no Evangelho. Só quando nos encontramos com Deus vivo, aprendemos o que é a vida. Não há nada mais belo que ser encontrado pelo Evangelho, por Cristo. Bento XVI. Desconhecer a Escritura é desconhecer Cristo. São Jerônimo. A Sagrada Escritura não é algo que pertence ao passado. O Senhor não fala no passado, mas no presente. Ele fala conosco hoje, dá-nos a luz, mostra-nos o caminho da vida, concede-nos a comunhão e assim prepara-nos e abre-nos para a paz.
Ler a Sagrada Escritura significa pedir o conselho de Cristo. São Francisco de Assis.